Olá, cursistas. Sejam bem-vindos à especialização em Gestão em Saúde. Eu sou a professora Monalisa Ribeiro Mariano, sou doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará e sou especialista em enfermagem do trabalho pela Universidade Estadual do Ceará. Então, nós vamos hoje abordar a disciplina de Planejamento Estratégico Governamental. Essa disciplina ela foi dividida em 4 unidades. Então, nossa primeira unidade é denominada Conteúdos Introdutórios a Planejamento Estratégico Governamental. Então, ela tem como objetivo descrever brevemente o surgimento do planejamento no mundo e no Brasil, correlacionar o processo de redemocratização com as características do Estado necessário, compreender o planejamento estratégico governamental como instrumento de que o gestor público pode dispor para que o Estado adquira competência para prover soluções às demandas sociais antigas e novas. Na segunda unidade, que é o planejamento estratégico governamental como convergência de enfoques, nós temos como objetivo compreender a importância do campo da análise de política e do planejamento estratégico situacional e entender a contribuição desses dois campos de estudo para a fundamentação do planejamento estratégico situacional. Na unidade 3, que é a metodologia de diagnóstico de situações, nós temos como objetivo compreender como se pode gerar coletivamente um mapa cognitivo relativo a uma situação-problema e como construir o fluxograma explicativo. Captar os condicionantes de ação do governo a partir de conceitos como projetos de governo, governabilidade, capacidade de governo, tempo e oportunidade. E aplicar a metodologia de diagnóstico de situações e saber relacioná-la com o processo de transição do estado herdado para o estado necessário. E na última unidade, que é a unidade 4, metodologia de planejamento de situações, nós temos como objetivo compreender os conceitos da metodologia de planejamento de situações, entender sua relação com a metodologia de diagnóstico de situações, diferenciar o momento descritivo, que se refere à metodologia de diagnóstico de situações, do momento normativo, que se refere à metodologia de planejamento de situações. E saber atuar no momento oportuno e com eficácia a partir da concepção de ações que levem em conta as estratégias de outros atores e eventuais mudanças de contexto. Então, iniciando nossa aula, nós vamos falar brevemente, fazer um breve histórico sobre o início do planejamento. Então, o planejamento ele iniciou no mundo a partir de 1920, na União Soviética, com a nova política econômica soviética. Então, lá eles tinham algumas etapas, uma prospecção. Então, depois da prospecção, eles iam para a simulação, organização, metas, e assim eles conseguiam realizar um planejamento. Então, lá eles tiveram, a partir desse planejamento, com essas etapas, uma evolução de crescimento na produção agrícola e também na indústria. Na França, o início desse planejamento ele começou na Frente Popular em 1930, com características socialistas dos partidos de esquerda. E na Alemanha, a gente já teve uma racionalidade do planejamento. Então, primeiro ele iniciou um planejamento na questão das guerras e, posteriormente, esse planejamento ele foi utilizado no setor da economia. No Brasil, nós tivemos o início desse planejamento, começou a ser difundido a partir de 1950. Então, de 1956 a 1961, nós tivemos esse planejamento bem eficaz com o Juscelino Kubitschek, através do plano de metas, então que foi um planejamento que teve um bom êxito. Em 1964, nós tivemos o período militar, que também teve um planejamento com estilo centralizador, autoritário e economicamente concentrador. E aí eles conseguiram tornar o Brasil uma grande potência naquele período com esse planejamento. Em 1970, nós tivemos o Sistema de Planejamento Federal, através do Plano Nacional de Desenvolvimento, que também teve um bom êxito, com suas 3 etapas. A partir de 1985, na nova República, tentou-se que fosse além do plano setorial. Então, eles tentaram realizar um planejamento além do plano setorial, entretanto, não se obteve muito sucesso. Então, nesse contexto sociopolítico,
né, nós temos o Estado herdado, que foi as características que nós herdamos, né, do período militar. Então, esse Estado herdado, ele tem como características o patrimonialismo, autoritarismo, clientelismo, hipertrofia com opacidade e o insulamento, que significa o isolamento com o intervencionismo. Então, nesse Estado herdado, nós tínhamos um planejamento bem sólido, onde ele era centralizador e não escutava a opinião, né, de outros atores, não escutava a opinião das outras pessoas, era muito concentrada no gestor. E ainda tinha o deficitarismo com megalomania, também que era uma característica desse Estado herdado. Então, o planejamento estratégico governamental, ele está envolvido na construção do Estado necessário. O Estado necessário, ele tem como características buscar satisfazer as necessidades sociais represadas da população marginalizada. Então, ele começa a ouvir, né, as pessoas, os atores sociais. Então, a população, ela começa a ter vez e voz na participação desse planejamento. Também tem como características a conscientização e mobilização política. Estado que busque alavancar o atendimento das demandas da maioria da população e projetar o país numa rota que leve a estágios civilizatórios superiores. Então, ele busca um projeto, né, um progresso no país. Então, nós temos a pergunta que o livro nos propõe. O Estado, ele está fazendo a sua parte? Então, em relação à classe, né, menos favorecida, a classe mais pobre, né, as pessoas pedintes, usuários de drogas, né, as pessoas que catam lixo, será que o Estado está fazendo a sua parte? Pelo visto, não muito. E aí nós fazemos outra pergunta, outra indagação. O Estado, ele funciona bem para a classe rica? Então a gente percebe que sim, que ele está funcionando, né, para a classe rica. Entretanto, é necessário que o Estado ele faça a sua parte. Então, para isso, faz-se premente o uso de um Estado necessário, com todas as características que já foi citado anteriormente. Então, o Estado, ele pode funcionar para a classe mais pobre? Pode. Né? Se o governo ele estiver sensível às demandas dessa classe, se houver um empoderamento da classe para cobrar os seus direitos, então, questão de reivindicações. As metodologias de trabalho, como, por exemplo, o planejamento estratégico governamental, com a maior racionalidade, transparência, prestação de contas, é importante que tenha, responsabilidade social e o maior reconhecimento dos políticos, né, em relação a essas características. E aí nós temos quesitos, né, relacionados aos quesitos anteriores para que haja uma democracia. Então, essa democracia ela está apoiada, né, em alguns fatores, como a eficácia da burocracia. Então, é preciso que haja uma eficácia na burocratização, uma efetividade do sistema legal, uma credibilidade desse sistema e o interesse geral da população, para que nós possamos, enfim, ter uma democracia. Então, sem democracia, não há participação da sociedade, não há transparência nas decisões, não há planejamento participativo, ou seja, as pessoas não conseguem participar desse planejamento com as suas opiniões, não há avaliação de políticas, não há prestação de contas, e se não há prestação de contas, nós não temos a quem responsabilizar, então não há responsáveis, e aí nós temos uma impunidade, ou seja, há uma impunidade. O Estado necessário, ele demanda alguns pontos, né? Então, a capacitação de seus quadros, formação de gestores que aliem dois tipos de capacidades ou habilidades básicas, que seriam, o primeiro, dominar aspectos teóricos e práticos do processo de elaboração de políticas públicas, de modo que proporcione mudança social, econômica e política, e a atuação eficiente a ponto de fazerem com que a estrutura seja cada vez mais eficaz no uso de recursos e com impactos efetivos. Então, será que nossos gestores eles estão conseguindo dominar, né, esses aspectos teóricos e práticos para que nós consigamos ter a efetivação dessas políticas públicas? Então, no planejamento estratégico governamental, nós temos alguns fatores que nós precisamos conhecer, né? Então, quando a gente fala
dentro do planejamento estratégico governamental, o que é que se sabe? Precisa-se saber a causa e o efeito, precisa-se saber o problema e a solução, e precisa conhecer também os riscos e as oportunidades. Então, no planejamento estratégico governamental, é necessário, para a implementação de políticas públicas, que nós tenhamos políticas públicas e políticas sociais. Muitas vezes as pessoas acham que essas são separadas, né? Que elas são contrapontos. Na verdade, não. Na verdade, elas têm que agir juntas, porque a partir dessa associação nós vamos conseguir realizar os serviços educacionais, assistência à saúde, orientação social, assistência jurídica, então aliando políticas públicas e políticas sociais. A participação, né, nós temos muita participação quando se fala em estado neutro. Por quê? Porque o estado neutro ele é mais cômodo do que o estado necessário. Então, quando nós temos um estado neutro, significa que nós não estamos nos manifestando, não estamos reivindicando nossos direitos para que nós tenhamos um estado necessário. Então, existem alguns fundamentos do planejamento estratégico governamental que são necessários, né? Já está dizendo fundamentos. Então, nós temos a análise de política, que vamos ver a definição mais à frente, e temos o planejamento estratégico situacional. Então, na análise de política, ela tem como características, né, a orientação aplicada, socialmente relevante, multidisciplinar, integradora e direcionada à solução de problemas. E ela também tem uma natureza descritiva e normativa. Há níveis, né? Nos fundamentos do planejamento estratégico governamental nós temos níveis. Esses níveis são o funcionamento da estrutura administrativa, que é a estrutura institucional. Essa estrutura ela é superficial, ela explora ligações e redes intra e interagências. Já no nível de processo de decisão, nós temos o nível de interesse dos atores. Então, nesse processo de decisão, os atores, eles referem o que é que de interesse, qual é a situação, o contexto em que eles estão. Então, cada ator tem sua opinião. No nível de relações entre Estado e sociedade, trata da função das agências estatais. No planejamento estratégico situacional, que ele foi proposto, né, em 1970 pelo Carlos Matos, ele já, pelo próprio nome, nós já conseguimos entender um pouco. Ou seja, quando ele fala situacional, quer dizer que depende da situação do ator que planeja. Então, depende da situação daquele ator social, do que ele está vivenciando, do contexto. E quando fala estratégico, significa que eu preciso de uma estratégia, ou seja, de um planejamento para que eu tenha uma resolução, né, de um problema ou de uma situação. Então, o planejamento estratégico situacional, ele vem de encontro ao planejamento estratégico governamental. Eles caminham juntos. Não se consegue ter um bom planejamento estratégico governamental se eu não estiver baseado no planejamento estratégico situacional. O planejamento estratégico situacional, ele se caracteriza pela crítica ao planejamento tradicional normativo. Então, esse planejamento tradicional normativo, ele tinha como característica que o gestor, ele era a pessoa que tomava a decisão, ele só tinha o olhar, ele que traçava todo o planejamento sem ouvir os atores sociais, sem ouvir aquelas pessoas que estavam na ponta, que realmente sabiam das suas necessidades. Então, o planejamento estratégico situacional, ele critica esse planejamento tradicional, onde somente o gestor tem voz. Ele também nega a possibilidade de um único diagnóstico da realidade. Por quê? Porque cada ator ele tem uma percepção daquela situação. Então, cada ator ele tem um recorte, ele tem um olhar daquela situação. E a partir desses recortes é que eu consigo traçar a minha estratégia, né, meu planejamento, para poder tentar uma resolução. Os atores em situação de governo não têm controle total dos recursos exigidos pelos projetos. Ainda, esse planejamento estratégico situacional aceita que a ação humana é intencional e nunca inteiramente previsível. Então, pode acontecer alguma mudança, né? Pode ter situações surpresas.
e ainda aceita que o jogo social é sempre de final aberto. Por quê? Porque nós podemos rever o planejamento se ele não estiver sendo efetivo e nós podemos voltar para realizar um novo diagnóstico, um novo planejamento. Então, esse final aberto é justamente isso, essa possibilidade de retorno ao planejamento, de retorno ao diagnóstico, para que no final nós tenhamos a efetivação da resolução do que nós propomos, né, das nossas metas.